das melhores maneiras de vivenciar a cultura de diferentes países enquanto viaja ao redor do mundo é experimentar os alimentos que os habitantes locais comem. Eles podem não agradar a todos, mas os alimentos a seguir, considerados estranhos e bizarros, ou mesmo perigosos para estranhos, são considerados iguarias em seus respectivos países. É hora de fazer uma viagem ao redor do mundo e mergulhar em algumas das comidas estranhas que são consideradas iguarias de estalar os beiços. 1. Biscoitos Wasp, Japão. Como o nome sugere, esses cookies são feitos de vespas. Este biscoito foi inventado no Japão por um grupo de amantes de Digger Wasp, Jibashi Aikokai, em um fabricante local de biscoitos. Essas vespas são capturadas por caçadores, fervidas em água, secas e adicionadas à mistura para um biscoito de arroz. A mistura é então estampada em um cortador de cracker de ferro quente. E aí você tem um biscoito de vespa pronto para ir direto para a sua boca. Mas você sabe por que isso é comido? As vespas contêm maior porcentagem de proteína que qualquer inseto comestível. Ele contém 81% de proteína. Da próxima vez que você precisar de alguns biscoitos de proteína Wasp, é o caminho a seguir. 2. Crispy de tarântulas, Camboja. Difuso, você não acha? Tarântulas crocantes foram comidas pela primeira vez pelo povo cambojano faminto e logo se tornaram a iguaria do Camboja. Essas aranhas são temperadas com azeite, alho, açúcar, sal e fritas. Disse que as tarântulas têm alto teor de zinco e são boas fontes de magnésio, sódio e fósforo. Elas são particularmente boas para o crescimento infantil. 3. Mopane Worms, África do Sul. Você consegue se imaginar comendo minhocas vivas? Os vermes Mopane são uma lagarta realmente grande pertencente à espécie Gonimbrasia belina, mas comumente conhecida como mariposa imperadora. Esses vermes são chamados de Mopane porque se alimentam das folhas da árvore Mopane. Eles podem ser encontrados apenas na África do Sul. Eles são consumidos como um lanche frito, com uma combinação de tomate, alho, amendoim, pimenta e cebola. Eles também podem ser comidos vivos, frescos da árvore, para saborear seu sabor único e distinto não diluído por outros ingredientes. Disse que esses vermes Mopane contêm 60% de proteína e altos níveis de ferro e cálcio. 4. Escargot snails, Paris. Os caracóis de escargot são uma iguaria popular em Paris. Escargots foram comidos pela primeira vez há milhares de anos pelos romanos. Eles até cultivavam caracóis para que houvesse uma grande oferta para atender a demanda. A primeira receita de escargot apareceu em La Ménagerie de Paris, por volta de 1394. Esses caracóis são cozidos em manteiga e alho, caldo de galinha ou vinho e colocados de volta em suas cascas. Os escargots são naturalmente ricos em proteínas e com baixo teor de gordura. Eles contêm 15% de proteína, 2,4% de gordura e cerca de 80% de água. 5. Beondegi Silkworms, Coreia do Sul. Beondegi é uma comida de rua popular na Coreia do Sul, feita com pupas de bicho da seda. A palavra beondegi significa literalmente crisálida ou pupa em coreano. Beondegi se tornou uma opção popular durante a Guerra da Coreia, quando a comida era escassa e havia escassez de ingredientes ricos em proteínas. Os bichos da seda beondegi são comidos fervidos ou cozidos no vapor com alguns temperos adicionais. Uma versão cristalizada do mesmo também é feita com açúcar. A casca externa da minhoca é crocante, enquanto a parte interna é macia e suculenta. Esses vermes são repletos de proteínas e aminoácidos. 6. Worms de coco, Vietnã. Você se encolhe ao ver vermes se contorcendo? Se sim, então as minhocas de coco definitivamente não são para você. Os vermes do coco são uma iguaria famosa vietnamita. Esses vermes são comidos vivos após serem mergulhados em molho de pimenta. Também podem ser consumidos como petiscos grelhados ou fritos. 7. Queijo Maggot, Sardenha, Itália. O queijo vem em diferentes variedades e sabores. Um desses tipos de queijo é o cassou marzu. Cassou marzu significa literalmente queijo podre. É um queijo de leite de ovelha tradicional da Sardenha que contém larvas e insetos vivos. O leite é primeiro fervido e deixado para coalhar por cerca de 3 semanas. Após, a crosta é cortada para que as moscas possam entrar e colocar seus ovos. O queijo então é deixado em uma cabana escura por cerca de 2 a 3 meses, permitindo que os ovos eclodam e se transformem em larvas. A larva então começa a comer esse queijo podre. Suas excreções que passam por seus corpos é o que dá ao queijo uma textura macia e sabor distinto. 8. Century Egg, China. Um ovo de século, também conhecido como ovo preto ou ovo de 100 anos. É uma iguaria bastante famosa na China.
Eles podem ser rastreados há 5 centenas de anos, até a dinastia Ming. Estes nada mais são do que ovos de pato, frango ou codorna, conservados em uma mistura de sal, cal, vinagre e cascas de arroz por várias semanas e vários meses, dependendo do método de processamento. Esse processo torna a gema do ovo verde ou preto acinzentado, com a consistência cremosa e sabor forte devido ao sulfeto de hidrogênio e amônia presentes, enquanto a parte branca torna-se uma geleia translúcida marrom escura com sabor salgado. Os ovos Century são ricos em proteínas, ferro, selênio e vitamina D. Os chineses também acreditam que os ovos ajudam a aumentar a virilidade. 9. Locusts, Mianmar. Os gafanhotos são semelhantes aos gafanhotos, exceto que eles vagam em grandes enxames. Eles podem causar muitos danos à agricultura e às colheitas. Disse que os primeiros fazendeiros começaram a comer gafanhotos para proteger suas plantações. Gafanhotos são consumidos em muitos países ao redor do mundo. Em Mianmar, os gafanhotos são comidos fritos e alguns são até cobertos de chocolate. Dizem que os gafanhotos são muito ricos em proteínas. 10. Balut, as Filipinas. Balut é um alimento de rua comum disponível nas Filipinas. Balut nada mais é que um ovo de pato, exceto que esse ovo é fertilizado e pode se desenvolver por um período de 14 a 21 horas, dependendo da cultura local. Neste ponto, o feto está totalmente crescido, com penas, asas e bico. Em seguida, é cozido com o embrião dentro. Este prato é comido direto na casca com sal, pimenta e vinagre. Você só precisa rachar, morder e engolir. Os ovos de balut são embalados com vitamina C e beta-caroteno, que ajudam a limpar os radicais livres e corrente sanguínea e a apoiar o sistema imunológico. Eles também contêm niacina, riboflavina e tiamina. Isso é tudo, pessoal. Se tivéssemos a chance de provar algum deles, certamente não iríamos querer prová-los. E vocês? Deixe-nos saber na seção de comentários. Todo país tem a sua culinária única e diferente, com pratos que vão desde a mais simples até os mais estranhos. Hoje nós vamos nos focar nas comidas mais esquisitas ao redor do mundo, que muitos vão considerar atípicas, repugnantes ou, quem sabe, deliciosas. O que é bom para um nem sempre é bom para outros, ainda mais quando falamos dessas iguarias de diferentes países. Então, vamos nos aventurar ao redor do mundo e ver o que nos apetece? Vamos? Número 1. Surströmming, Suécia. Essa iguaria sueca existe desde o século XVI. Isso, claro, não impede que seja considerada uma das comidas mais fedorentas do mundo. Feita de arenque do Atlântico fermentado, o Surströmming é enchido de sal para prevenir que apodreça. De acordo com a sua definição, Surs significa azedo e Strömming significa arenque do Atlântico. Mas qual é o segredo por trás desse prato infame? Os peixes são pescados no Mar Báltico durante a primavera. A cabeça do animal é cortada fora enquanto o corpo é preservado em uma solução de águas salinas. Depois de 2 meses, os peixes preservados em sal são movidos para latas para continuar a fermentação por mais 1 ano, antes de serem próprios para o consumo. Uma lata recém-aberta de Surströmming emite um odor repugnante e até faz com que muitos prefiram comer a iguaria em locais abertos. Mesmo assim, o prato é considerado delicioso e é geralmente acompanhado de pães crocantes, batatas cozidas, cebolas cortadas e queijo fresco. Número 2. Escamoles, México. Escamoles são um prato nativo do México e um legado dos astecas. Todo mundo conhece caviar, as caríssimas ovas de peixe, certo? O escamol é o caviar do deserto, também chamado de caviar dos insetos. É feito de larvas de formiga e considerado uma iguaria de luxo no México. Os ovos esbranquiçados são coletados em agaves e mezcal e tequila, e parecem com grãos de milho e pinhões. Comparado a outras comidas com insetos de origem hispânica, você precisa experimentar esta. Mesmo que esteja com nojo, ela é mais saborosa do que parece. Com uma consistência de queijo cottage e um gosto amanteigado, escamoles podem ser adicionados a omeletes e tacos ou servidos com guacamole e tortillas. Para dar mais uma crocância, às vezes são fritos com manteiga, cebola, chile e outros temperos. Número 3. Sopa de ninhos de andorinha, Sudeste Asiático. Bem controversa, a sopa de ninhos de andorinha é considerada uma iguaria, mas também é consumida por ter propriedades medicinais. Muitos gastam bastante dinheiro nela. Tem quem acredite que a sopa pode ajudar a manter a juventude, uma vida saudável e o corpo forte. Além disso, dizem que também auxilia na digestão e a fortalecer o sistema imunológico.
Mas o seu maior atributo para a venda é o aumento do libido. O chamado elixir contido na sopa é o nutricolágeno, que melhora o colágeno do corpo, as proteínas mais abundantes que temos dentro de nós. Igual ao nome, esse prato asiático é feito do ninho de andorinhas. Ao contrário de outros pássaros, a espécie constrói um ninho com a sua saliva, que endurece após exposta ao ar, ao invés de galhos e palha. A natureza é incrível, não? Porém, esses ninhos só podem ser encontrados na beira de penhascos altos e consegui-los é bem perigoso. Número 4. Shiraku, Japão. Um gosto adquirido ou só estranho mesmo? Quando traduzido literalmente, Shiraku significa criança branca. Um nome que até faz sentido quando você descobre que essa iguaria é feita de esperma de peixe. São utilizados os sacos de esperma de bacalhaus, baiacus e tamboris. A aparência esquisita é comparada a uma pasta esbranquiçada que parece com cérebro ou de uma forma mais ampla de geleca branca. Parece que Hannibal Lecter está vindo para jantar. Agora, falando sério, Shiraku, com o seu gosto de creme e sabor amanteigado, é considerado uma iguaria, já que é servida em diversos restaurantes japoneses. Pode ser servido cru ou levemente grelhado. Você pode colocar em cima do arroz, fritar junto com tempurá, ou, se quiser algo longe do salgado, adicionar algum creme doce. Quanto mais fresco, melhor. Versátil, não? Número 5. Geleia de nariz de alce, Alasca e Canadá. Será que essa iguaria consumida no Alasca e Canadá pode superar o Shiraku como prato mais maluco? Será que o alce vai ganhar dos peixes? O nariz do alce é considerado uma iguaria valiosa para as comunidades indígenas da região nortenha. A geleia de nariz de alce consiste na carne branca do nariz misturado com carnes mais escuras da parte superior da mandíbula do animal. O focinho é cortado em pequenas fatias, fervido até os pelos caírem. Aí, fervido novamente, dessa vez com cebola, alho e temperos. Depois é picado, coberto com caldo e transformado em uma geleia. Outro método popular de preparo é primeiro colocar os ingredientes em água com sal, deixar ferver em fogo baixo e servir como uma espécie de sopa, ou também comer em tiras do jeito que estão com sal e pimenta. Surpreendentemente, essa iguaria não é servida em restaurantes. Se você quiser experimentar, vai ter que cozinhar por si ou achar uma em um potluck, uma festividade das comunidades indígenas locais. Número 6. Muktuk, Groenlândia. Uma comida tradicional dos Inuits. Muktuk é feita da pele e gordura de baleias como a beluga, narval e baleia da Groenlândia. São cortadas em cubos pequenos e podem ser consumidas cruas, fritas, em conserva ou como sopa. Parecido com alcaçuz, tem várias camadas: a pele, a gordura e a camada protetora do meio, cada uma com um gosto único. A gordura e a camada protetora são mais borrachudas e bem elásticas. Por outro lado, a gordura derrete quanto mais você mastiga. Embora não pareça muito gostoso, Muktuk é uma ótima fonte de vitamina C e D, perfeita para os Inuits, que sofrem com doenças como o escorbuto. Número 7. Kopi Luwak, Indonésia. Pausa para um café? Se você estiver na Indonésia, é melhor pensar duas vezes. Kopi Luwak é talvez o café mais raro e também um dos mais caros do mundo. Sem exagero, ele é feito de grãos e cascas de café parcialmente consumidos, digeridos e expelidos pelo luwak, ou civeta, um pequeno mamífero carnívoro de focinho alongado. O animal mimado prefere comer apenas as cascas de maior qualidade, mas o seu estômago delicado não consegue digerir o alimento direito. Por isso, eles são expelidos inteiros com fezes. Mesmo assim, o gosto é conhecido por ser único e imbatível. Os ácidos e enzimas estomacais do mamífero dão a esse café um aroma especial. Não é de surpreender que o preço de 2 quilos desse café possa chegar a $300. Que cocô mais caro, hein? Número 8. Khash, Armênia. Será que estamos tentando competir na categoria de comidas mais nojentas do mundo? Então não precisa ir muito longe. Khash é uma iguaria que consiste em um ensopado de cascos de gado que ocasionalmente inclui tripas. Uma vez considerada uma comida caseira para ser consumida no inverno, hoje é considerada uma iguaria. Geralmente é servida de manhã com vodka de amora. Esse ensopado quente tem um sabor salgado e é acompanhado de alho, vinagre, canela e rabanete. Os armênios também comem khash para lutar contra enxaquecas depois de uma longa noite de bebedeira.
Essa sopa gelatinosa tem a quantidade certa de proteínas e calorias para vencer essa batalha. Número 9. Haggis, Escócia. O haggis é uma comida escocesa, uma iguaria nacional tão respeitada no país quanto o whisky. Embora pareça a saída de um filme de terror, esse prato é feito de coração, fígado e pulmão de ovelha, picados e misturados com cebola, aveia e sebo. Pelo menos é temperado com sal e especiarias. Mas prepare-se para ficar com mais nojo ainda. O haggis é cozido totalmente dentro do estômago do animal. Como acompanhamentos, os mais comuns são purê de batatas e nabo. Pelo menos esse prato assustador é rico em nutrientes como ferro, magnésio, cálcio, zinco, cobre e vitamina B, que ajuda a combater doenças cardíacas. Número 10. Coração de papagaio do mar, Islândia. O papagaio do mar é um lindo pássaro marítimo conhecido também como palhaço do oceano. Com o seu bico colorido e pequenas asas, é um animal bonitinho e muito fotogênico. Porém, embora seja a felicidade dos fotógrafos, esse pássaro também abre o apetite de muitos islandeses. A Islândia tem a maior população de papagaios do mar do mundo. Você pode até ver eles no seu habitat natural. Entretanto, em uma tradição local, esses animais são caçados e consumidos pelos cidadãos islandeses. Embora existam diferentes formas de preparar essa iguaria, a que é considerada mais deliciosa é defumando, deixando-a parecida com um charque. O gosto dizem que fica entre um peixe, frango e pato e pode ser também feito grelhado ou frito na panela. Acompanhado de uma variedade de molhos e condimentos, o coração de papagaio do mar é a especialidade do país. A gente não quer te assustar mais, mas o melhor jeito de comer o pássaro é quebrando o pescoço dele, tirar a pele e comer o coração fresco enquanto ele ainda está quente. Viajantes que gostam de levar tudo ao extremo, essas foram algumas das comidas mais estranhas do mundo. Iguaria ou não, você precisa ter coragem para experimentar esses pratos. Conhece mais alguma comida típica que é esquisita, nojenta ou estranha, mas amada pelos locais? Uma preocupação que afeta as pessoas de uma forma que causa medo extremo de algo específico, seja uma situação ou uma coisa, especialmente aquela que não é razoável, causando uma ansiedade e angústia, é uma fobia. E os seres humanos têm medo de coisas realmente estranhas. Você provavelmente já ouviu falar de claustrofobia, que é o medo de pequenos espaços, aracnofobia, que é o medo de aranhas, ou mesmo hidrofobia, que é o medo de água. Essas são algumas das fobias mais comuns que existem. No entanto, existem algumas fobias verdadeiramente estranhas que você provavelmente nem sabia que existiam. Temos medo de tantas coisas, como fantasmas, palhaços, sangue, queijo. Espere, queijo? Isso, acredite ou não, tem gente que tem medo de queijo. Hoje vamos dar uma olhada nas 10 principais fobias mais estranhas. 1. Plutofobia. O medo do dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro, quem não quer? Mas algumas pessoas realmente têm um medo de dinheiro, que é chamado plutofobia. Pessoas com plutofobia têm medo de pessoas ricas e de se tornarem elas mesmas ricas. Elas temem a ideia de ter que lidar com dinheiro e muitas vezes sabotam suas próprias carreiras para evitar ficarem ricas. Esse medo pode estar associado à responsabilidade e pressões de se tornar rico ou ao medo de ser potencialmente roubado. 2. Hipopotomonstrosesquipaliofobia. Hipopotomonstrosesquipaliofobia. O medo de palavras longas. Uau, essa palavra é grande. Ironicamente, esta é uma das maiores palavras do dicionário. Essa fobia está relacionada ao constrangimento de pronunciar uma palavra incorretamente e ser ridicularizado por outras pessoas. Pessoas com dislexia geralmente sofrem dessa fobia. Pessoas com essa fobia sentem muita ansiedade e medo ao ver palavras longas. 3. Turofobia. O medo de queijo. Dá pra acreditar que algumas pessoas têm medo de queijo. Pessoas com turofobia são incapazes de suportar o sabor, a textura ou mesmo o cheiro de queijo. Eles evitam todos os tipos de queijos e alimentos com queijos, como pizzas ou nachos. Esse medo é visto entre pessoas que tiveram reação negativa ao comer queijo ou simplesmente não gostam do sabor ou do cheiro em si. 4. Nomofobia. O medo de estar sem telefone. O termo nomofobia é uma abreviatura de fobia sem telefone móvel.
é a sensação de pânico ou ansiedade se você não consegue encontrar seu telefone, ou irritação e estresse quando você não consegue verificar o telefone. Tenho certeza que todos nós enfrentamos versões moderadas dessa fobia. Quem pode viver sem o seu celular hoje em dia? Mas se você se sentir ansioso e angustiado com a ideia de perder o seu telefone ou de rede, você pode sofrer de nomofobia. 5. Globofobia. O medo de balões. Pessoas que sofrem desta fobia sentem um medo mórbido ao pensar, ver, tocar ou mesmo cheirar balões. O fato de um balão estourar perto de seu rosto na infância pode provavelmente causar globofobia. Esta é uma fobia muito comum em crianças. No entanto, para algumas pessoas, pode continuar até a idade adulta. Até mesmo o popular apresentador de televisão Oprah Winfrey revelou em seu programa que ela também sofria dessa fobia. 6. Genufobia. O medo dos joelhos. É o medo dos próprios joelhos, dos joelhos dos outros ou do ato de ajoelhar-se. Geno significa joelho em latim e fobia significa medo. Essa fobia pode estar associada a uma lesão traumática no joelho ou uma crença religiosa profundamente enraizada de cobrir os joelhos. Os genofobes acham os joelhos excessivamente delicados ou repulsivos. 7. Onfalofobia. O medo de umbigos. A onfalofobia é o medo de tocar ou sentir um umbigo. Você já pensou em seu umbigo como um buraco sem fim? Não se preocupe, não é. O umbigo é apenas o resto do cordão umbilical que é cortado no nascimento. As pessoas com onfalofobia podem sentir falta de ar, pânico, náuseas, aperto no peito ao se depararem com umbigos. Como o medo do umbigo é irracional, não há uma causa específica com a qual você possa associar, mas a genética e o ambiente podem desempenhar um papel em seu desenvolvimento. 8. Fagofobia. O medo de engolir. Esta é uma fobia extremamente rara e específica. É um medo de engolir que se manifesta em vários sintomas, sem qualquer razão física aparentemente detectável por uma avaliação tradicional. A fagofobia é comumente associada a uma experiência negativa durante a alimentação e é mais provável que apareça em pessoas que vivenciaram em outros medos alimentares, como a citofobia, que é o medo da própria comida. Alguns fagófagos podem evitar certos tipos de textura de alimentos, mastigar demais os alimentos, reclamar que alimentos que grudam no interior da boca e da garganta. 9. Efebifobia. O medo da juventude. A palavra vem do grego efebos, que significa juventude ou adolescência. Pessoas com esse medo podem acreditar que adolescentes são violentos, impulsivos, ameaçadores e envolvidos em gangues, cometem crimes e não seguem regras em geral. Acredita-se que esse medo se desenvolva a partir do retrato negativo dos adolescentes na mídia e na sociedade. Estudos demonstraram que uma combinação de genética, química cerebral e fatores ambientais podem ser a causa dessa fobia. 10. Fobofobia. O medo do próprio medo. O medo de desenvolver uma fobia é uma fobia em si. Parece uma armadilha, não é? Pessoas com fobofobia se restringem a realizar certas ações para evitar o desenvolvimento de qualquer tipo de fobia. No entanto, isso por sua vez leva à fobofobia. Pessoas que sofrem de fobias pré-existentes têm maior probabilidade de contrair fobofobia. O processo de pensamento interno é provavelmente a causa do desenvolvimento de tal medo. Aí está! Essas foram as 10 fobias mais estranhas que encontramos. Você tem alguma fobia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Todos temos medo de alguma coisa ou outra. Pode ser de aranhas, cobras, palhaços, altura, água, a lista é interminável. Alguns medos deixam nossas mãos suando e dão aquele frio na barriga. Mas, quando o medo se torna extremo e irracional, é chamado de fobia. Fobias são a causa de muito estresse e ansiedade, até porque aqueles afetados por elas tendem a evitá-las a qualquer custo. Continue assistindo para conhecer algumas das fobias mais estranhas já diagnosticadas, mas antes disso, número 1. Aritmofobia ou numerofobia. Medo de números. Você é bom em matemática? Gosta de números? Embora muitos odiassem as aulas de matemática durante os anos escolares, existem aqueles que têm um medo irracional e exagerado de números. O nome dessa condição é aritmofobia ou numerofobia. As pessoas afetadas por essa fobia ficam ansiosas quando lidam com números e podem até temer números específicos. Imagine você ficar com medo de um 1 ou 0 abaixo da cama, ou que você possa ser atacado pelo número 13.
Até porque, vamos combinar, a matemática básica faz parte da nossa vida diária. Número 2. Corofobia. Medo de dançar. Em grego, coros significa dança e, claro, sabemos que fobia significa medo. Sim, corofobia é literalmente o medo de dançar. Bem, sair para um clube ou ir a um baile durante a noite está fora de questão, mas esta fobia não engloba apenas o medo de dançar, mas sim evitar tudo que possa ter alguma relação com dança, incluindo lugares e pessoas. Meio melodramático, não? Número 3. Geliofobia. Medo de risadas. Quem disse que rir faz bem para a saúde? Quem disse que te deixa feliz e mais saudável? Com certeza não foi um geliofóbico. Falando sério, risadas podem ironicamente causar ansiedade e depressão em pessoas que sofrem de geliofobia. Para elas, rir não é apenas intimidador, mas também é a causa de um medo extremo e sem lógica. Morrer de rir ganhou um outro sentido agora. Número 4. Ablutofobia. Medo de tomar banho. Andou o dia inteiro? Está se sentindo sujo e cansado? Ora para um banho relaxante e refrescante, não acha? Acho que não. O medo de tomar banho, se lavar ou se limpar é chamado de ablutofobia. Ficar embaixo de um chuveiro para um ablutofóbico é assustador e deve ser evitado de qualquer maneira, mesmo que isso signifique ficar mal cheiroso, sujo e resultar em um isolamento social. Nada disso se compara com o temor de água e limpeza do ablufóbico. Número 5. Heliofobia. Girassóis, luz do sol e claridade. Tudo que tem a ver com o sol é bom para melhorar o humor e nos manter saudáveis. Mas, para alguns, a luz solar é um horror. Uma condição rara e esquisita faz com que algumas pessoas fiquem em pânico e sofram de ansiedade quando estão no sol. O nome dessa fobia é heliofobia. Pode até acontecer quando o heliofóbico é exposto a outros tipos de luzes que sejam parecidas com a do sol. Não há protetor solar que possa salvar quem sofre desse medo extremo. Número 6. Linofobia. Medo de cordas. Estranho, porém verdade. Uma pessoa que sofre de linofobia geralmente tem reações extremas quando pensam em coisas relacionadas a cordas e fios. Se pensar já causa ansiedade, náusea e falta de ar, imagine tocar ou ver. Um linofóbico evita qualquer coisa que tenha formato de corda, sejam linhas de costura ou cadarços. Muitas acreditam que essa pessoa pode ser o resultado de traumas passados envolvendo ficar amarrados ou presos com cordas. Número 7. Ergofobia. Medo de trabalho. Todo mundo tende a, vez ou outra, dar aquela matada no trabalho. Mas, geralmente, é algo que fazemos pouco porque precisamos dar um tempo na pressão constante de nossas funções. Mas, para o ergofóbico, o trabalho ou o ambiente de trabalho é a causa de muita ansiedade e angústia. Alguns têm medos especificamente de trabalho manual, enquanto outros têm medo do ato de trabalhar em geral. Quem sofre dessa fobia pode achar difícil encontrar um emprego, além de ter seu desempenho profissional constantemente afetado por ataques de pânico. No equilíbrio entre trabalho e diversão, o ergofóbico realmente não consegue se dar bem. Número 8. Decidofobia. Medo de tomar decisões. Só de olhar o nome já dá para adivinhar. Decidofobia é o medo de tomar decisões. Eu sei que você deve estar pensando, você acha que a sua indecisão em qual sabor de sorvete você queria tomar ontem pode ser um sinal que você tem essa fobia, né? Não se preocupe, você não tem. A decidofobia é muito, muito pior. Qualquer decisão para a pessoa afetada, por menor que seja, parece impossível. Quem sofre dessa condição tendem a não confiar nas suas próprias opiniões. Eles acabam tendo que confiar aos outros o poder de decisão sempre. Até a astrologia se torna um escape para a decidofobia. Número 9. Octofobia. Medo do número 8. Depois de aprender sobre a aritmofobia, esse medo é parecido, mas muito mais específico. Octofobia é o medo do número 8. Os octofóbicos têm um temor apenas do número escrito em alguma superfície ou objeto, mas também em qualquer coisa que seja agrupado em 8.
Dizem que essa irracionalidade por existir devido à semelhança do numeral com o símbolo do infinito, ou pode ser resultado de algum trauma passado. Número 10. Optofobia, medo de abrir os olhos. E o prêmio de fobia mais maluca vai para optofobia. Optofobia é o medo de abrir os olhos. Enquanto para alguns é algo natural, para quem sofre dessa fobia horrível é, na verdade, um pesadelo. Até porque é impossível viver sem abrir os olhos. Talvez uma das condições mais debilitantes dessa lista. As pessoas afetadas fazem tudo com os olhos fechados. Além disso, os optofóbicos preferem ficar em locais pouco iluminados e dificilmente saem de casa. Triste, mas verdade. E você, do que tem medo? Alguma outra fobia estranha que você conhece?